O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse para vocês assim: o que é a fé? O que vocês responderiam? O que é a fé? Acreditar naquilo que não se vê. É uma coisa que a gente clama, né? Poxa, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas eu acredito. O que mais que a gente poderia definir a fé? É o fundamento de tudo o quê? Por exemplo, poxa vida, de repente eu vivi uma vida velha, vivi nas drogas, mas eu tenho fé que eu posso, eu fundamento, pela fé eu acredito que eu posso sair dessa. Então, fé também é um ato de acreditar em si, porque às vezes a gente é desacreditado até de nós mesmos, né? Se a gente perguntar quantas vezes nós, no meio da rua, na vida de drogadição, a gente falou, hoje eu quero acabar com a minha vida, e aí de repente você usou droga até umas horas, não teve overdose, não morreu, continuou ali, você fala, nem para morrer eu presto, né? Não sei se já passou isso pela cabeça de vocês, né? Não sei se alguém já teve tentativa de suicídio e tenta se matar 1, 2, 3 vezes e não morre. Aí você fala, meu Deus do céu, nem para isso eu sirvo. Então, de repente, em um certo momento você teve um estalo e falou, pô, cara, eu acho que Deus tem algo para mim, eu posso ser diferente. Aí eu começo a acreditar que eu posso sair dessa situação. Também isso é fé. Fé é a certeza de algo que de repente não é palpável, que não pertence a esse mundo, né? No mundo, você falou muito bem, no mundo espiritual, no mundo de Deus, isso é uma certeza absoluta, né? Se eu falar para vocês, vocês veem Deus com os olhos físicos? Acho que ninguém aqui viu Deus fisicamente. Poxa, você já pegou Deus das tuas mãos?
Poxa, talvez não. Mas alguma coisa que você experimentou, viveu na tua vida, te deu essa certeza de que Deus existe, de que Deus é. Então a fé não é somente um acreditar, mas é uma certeza e uma convicção absoluta. São tantas e tantas coisas que te levam, é absoluto. Mesmo que alguém diga, Deus não existe, tá tendo guerra lá em Israel, olha lá, a Bíblia fala que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, se Deus existisse não estaria tendo guerra na Ucrânia, isso e aquilo. Tantas coisas que talvez descriteriam a nossa fé, até a nossa certeza em Deus. Mas a gente tem uma certeza absoluta que Deus existe, que Deus que a gente tem uma fé absoluta. E uma coisa interessante que as leituras de hoje vão nos trazer, são essas. Primeiro, para o povo judeu, a fé estava baseada no cumprimento da lei. Mas a nossa fé, ela vai além de um cumprimento da lei. A nossa fé é em uma pessoa. Mas a gente fala, padre, aí se a gente fala de fé, de acreditar em Jesus, Jesus é uma pessoa que existiu historicamente, então eu não preciso ter fé para acreditar que ele existe. A história comprova que ele existiu. Mas aqui tem um que a mais. Eu acredito que esse homem é Deus. E que ele me justificou. Ou seja, não é o cumprimento da lei que me atesta uma herança que o Senhor tem para a minha vida. A fé também é acreditar naquilo que não se vê e o que a gente não vê e aquilo que a gente anseia com todas as nossas forças. A vida eterna, não é? A eternidade, o paraíso. A gente vive nessa certeza, cara. Eu quero ir para o céu. Eu vivo para ir para o céu. E aí o povo judeu e a gente também, mesmo passando mais de 2000 anos, tem muitos de nós que acreditam que nós vamos alcançar o céu pelos méritos das nossas obras, pelos méritos de cumprimentos de lei. Se eu não pecar, se eu isso, se eu não aquilo. E com isso eu não estou dizendo a gente, legal, o padre falou que se eu pecar ou não pecar, eu estou salvo, né? Estou justificado. Então, é legal, gostei dessa palavra. Não depende de cumprir a lei, não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é que nós, pelas nossas forças, somos incapazes de cumprir ipsis literis todas as leis. Tanto que a primeira leitura é um rebento total. Ai de vós, porque construís os túmulos, matastes os profetas, não aceitastes o Cristo, começaram a tratar mal, os mestres da lei, ou seja, aqueles que cumpriam a lei, que eram maestros, que ensinavam as leis, os fariseus que eram os cumpridores da lei. Vocês trataram mal aquele que é o fundamento e o autor da lei, que é Jesus, palavra. Em Jesus se cumpre toda a lei. E o que acontece é que a leitura diz, olha gente, não é pelo cumprimento da lei e os profetas que você vai ganhar a salvação, mas a tua salvação, ela já foi conquistada e já foi justificada por uma pessoa chamada Jesus Cristo. Portanto, quando eu falo que tenho fé em Jesus, nele eu tenho a minha salvação. E é por isso que São Paulo fala, não é pelo cumprimento da lei que você vai ganhar a salvação, mas porque nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, deu a vida pela nossa salvação e conquistou a nossa redenção. Então não depende de mim, mas depende do Senhor. Poxa, então como que eu posso então viver e cumprir piamente essa lei? Porque ao mesmo tempo que eu falo, legal, então o padre está falando aí que
né? Minha salvação já está ganha pela pessoa de Jesus. Então basta eu acreditar. Eu acredito que Jesus morreu pela remissão dos meus pecados. Legal. Só que aí São Paulo vai falar, né? Se você lê a carta de São Paulo aos Romanos, tem uma parte que fala no capítulo 6, acho que capítulo 6, se eu não estou enganado, que ele vai falar, São Paulo vai falar, então que diremos? Continuemos no pecado? Não, porque aquele que foi liberto é uma nova criatura. E aí a gente lembra uma outra passagem que São Paulo fala, olha, quem pensa de estar de pé, cuide-se para não cair. O que acontece na nossa vida de restauração? O que acontece conosco que já vivemos uma vida do mundo, uma vida de pecado? A gente começa a estar bem, a gente começa a ficar legal, e às vezes a gente acha que pelas nossas forças, e aí às vezes a gente já acha que tá bom, né? E aí, em vez de tomar um chamate, um chá de erva cidreira, ou um chazinho de erva doce, a gente vai tomando um chazinho de já tô bom. Ah, pega nada hoje não rezar o terço. Ah, pega nada hoje não fazer o diário. Ah, já fui na missa ontem, hoje eu tenho outras coisas para fazer. Ah, vou lá quinta-feira à noite, pô, cara, vou pegar mó trânsito, trampei pra caramba, pô, vou passar lá, vou ficar lá, os padres vai falar pra caramba, a missa vai acabar tarde, ah, tá louco, vou chegar em casa tarde, tá mó friozinho, ah, nem pega nada, vou semana que vem. Então eu vou achando que, pô, afinal de contas eu tô bem, afinal de contas, eu tô de pé, eu tô fortão. Nada me detém. Eu tô People Have Night Plus The Mervers, entende? Eu não tenho nem palavras para falar como eu tô. Só que aí está o erro. Porque a gente acha que a gente está bem pelas nossas próprias forças e pelos nossos próprios méritos. E a gente esquece que a gente está bem é por graça de Deus. Portanto, o que me faz ficar bem e viver bem na graça dele é quando eu estou sempre e unicamente unido a ele. Eu não posso sair da minha união com Deus, porque se eu saio da presença de Deus, eu vou experimentar a amargura do pecado de novo. Eu vou experimentar o preço da condenação na minha vida. Portanto, nós que somos de Cristo, sobretudo na fé da Igreja Católica, nós já experimentamos o céu na terra. O que é a missa, gente? É o banquete do Cordeiro Imolado. Sabe o banquete lá de Apocalipse, que a gente leu domingo na missa? Ah, o banquete do paraíso é um banquete de ricas e finas iguarias, de vinho fino, de vinho doce, né? Não esse que a gente se cachaçava e pagava de bonzão, né? Que tava com os litrão. Vem tomar um vinho aqui. Depois ficava que nem um... Isso pode falar, né? Mas que nem um patife palhaço. Não, cara. Que é um vinho top. É um vinho é outro naipe. É o vinho do paraíso. É o vinho da verdadeira alegria. É o vinho da vida. É o vinho da salvação. É o vinho da graça de Deus. É as iguarias do paraíso. Mas onde eu encontro essas iguarias? Cara, daqui a pouco eu vou pegar um pãozinho aqui, farinha e água. Eu vou fazer a chamada epíclise. Vou impor as mãos sobre esses pães, sobre esse pão. Eu vou falar, mandai o vosso Espírito Santo para que esse pão se torne no corpo e sangue de Jesus. Vou fazer isso sobre o pão e sobre o vinho. E vou falar, na última ceia ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Camarada, amado da glória, cara, tem iguaria mais doida e mais saborosa do que nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não sei se você já viveu experiências, às vezes, de não ter nem o que comer de pão material e comungar o corpo de Cristo e se sentir saciado.
Fala, mano, que barato doido, mano. Eu tô orando, tô rezando, tô na presença de Deus, até a fome foi embora. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa iguaria, Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso tudo. Portanto, Ele, que é a lei feito carne, que pode me fazer estar em pé. Ele conquistou a graça para mim. Então, portanto, a lei, o cumprimento da lei, ela toma uma nova direção na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele falou, se a gente lê lá nas bem-aventuranças, ele falou, em Mateus capítulo 5, versículo 43, se a vossa lei, se a vossa justiça não superar dos escribas e dos fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Dá para entender? Caramba, então Jesus é exigente. Mas aqui ele está falando que a minha fé foi conquistada por Ele. E é por isso que eu preciso viver nele, com Ele, para Ele. Quando o padre, antes de a gente rezar o Pai Nosso, levando o cálice e o pão, e diz, por Cristo, ou seja, minha vida é por Cristo, com Cristo, ou seja, é com Ele, lado a lado. Ele é meu truta, Ele é meu brother, Ele é o mano das fitas muito loucas que nós vai fazer. Entende? Agora o corre é pela salvação das almas. Agora o corre é para ficar longe das biqueiras. Agora o corre é para ficar longe da criminalidade. Agora o corre é para ficar longe do pecado. Agora o corre é para ficar longe de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É com Ele, Ele é meu truta, Ele é meu chegado, é lado a lado, eu e Ele. Então eu vivo por Ele, com Ele, depois eu falo, em Cristo. Olha que louco, meu. Em significa dentro. Eu nele e ele em mim. Somos uma só indivisível pessoa. Uma só indivisível carne. E quem olha esses malucão, fala, caramba, mano, Deus existe mesmo. É a vida desse maluco? Olha o que ele era. E olha o que ele é hoje. E Deus faz a obra. Hoje eu escutei um testemunho que eu fiquei chapado, gente. Desculpa meu palavreado, né? Que quando eu tô aqui perto dos meus irmãos da minha estirpe, parece que desce um troço em mim aqui que eu me sinto mais à vontade de falar dessa maneira. Cara, uma mulher que começou a ajudar a Missão Belém, porque olhando para uma pessoa fazendo o diário espiritual, olhou como ela meditava a palavra, ficou tocada pelo modo com o qual a pessoa meditava o diário, e ela falou, vou ajudar essa obra. Porque, eles buscam a Deus. Olha o jeito que ela medita a palavra. Um testemunho que arrasta. Eu já contei aqui outras vezes, gente. Uma pessoa que foi voluntária no Haiti, que chegou aqui no barraco, e o missionário ganhou uma bala, e o missionário ganhou uma balinha, né? E falou, a galera ganhou uma bala. Aí ele pegou, abriu a bala, né? Na época que a missão era vacas magras, hein, meu? Quando se falava assim, hoje tem mistura, né, cara? Aquele feijãozão de água boiando. Aí você pegava, mas cadê a mistura, né? Aí você viu umas rodinhas de salsicha boiando, tá ligado? Que era difícil até pegar. Quando você ia com a concha pegar, né? A água batia, a salsicha ia pra lá. E você ia atrás da salsicha lá, a água batia, ela vinha pra cá. Era uma guerra, cara, pra pegar a mistura, né? Cara, eu me lembro, hoje tem frango, né? Ô, da hora, frango. Aí chegava com os pescoção de galinha, os pés de galinha, as carcaças, as pelancas. Pô, alegria era quando a gente comia farofa de pele de galinha. Aquela pelinha gordurosinha. Você fala, saborzinho, né, cara? Não precisava de mais nada, era só a pele picadinha, sameada com sal, farinha de rosca, farinha de trigo lá e já era. Era a festa, era a alegria. Era uma alegria, era bom demais. Era bom demais. A gente tava feliz. Eu tava falando dessa irmã aí. Viu lá os missionários dividindo uma bala para 8.
Aí olhou aquilo e falou, meu, que da hora. Começou a dar aula para os missionários de francês, para os missionários que deviam ir para o Haiti. Foi para o Haiti, né, ajudou lá na missão de lá, porque ficou comovida com o testemunho. E o barato da Missão Belém, quem é dinossauro, né? Quem é pré-histórico, a missão tá ligado. Pô, a gente era feliz, cara, com nada, né? Quanta taioba, comida do meio do mato, né? Quantas, meu irmão, vai pegar mistura lá, da onde? No meio do mato, né? Não tem leite hoje, tem problema não, meu irmão. Tem mingau de fubá. Eu vou tomar um mingau com chazinho. Mas cadê o chá? Tá lá no mato, vai buscar, né? Aí buscava aqueles capim santo, cara, que cortava a mão, cara. Ia lá em Rio Grande da Serra, 5, 6 horas da manhã, geada. Pegava aquela folha, trincada, que você fala, né, cara? Aí pegava um pãozinho, cara, alegria. Né? Chegou o pãozinho, né, cara? O pãozinho que você dava na cabeça, bicho, era que nem uma pedrada. Então esquentava o chá, deixava o chá ferver no bolente, pegava aquele pão seco, duro e no chá, né? Aí ficava molinha. Olha, soltinho, gostoso, né? Essa era a nossa vida. E a gente tava feliz, né? E alegria, o coração reinava. Por quê? Porque a nossa alegria não estava na comida em si, mas estava no fato que a gente tinha uma vida de oração. Meu irmão, o que sustenta a gente na Missão Belém? Quem acha que sustenta a gente na Missão Belém as providências boas que tem hoje? Os queijos que tá para vencer, que o Carlinho não consegue vender no trem e leva para nós? Não é isso que segura a missão, não é isso que segura o camarada na missão, não. O que segura o camarada na missão é os 3 terços por dia, é a palavra meditada diariamente, é as missas, é ir para a capela dobrar o joelho diante do Santíssimo. É isso. Essa é a nossa riqueza, né? Isso para quem está dentro da missão e para quem está fora também. Porque quem está fora também, meu irmão, quem não passou pela casa de acolhida, não pensa que é melhor não, viu? Às vezes é até pior. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. E a gente tem que agradecer a Deus, cara, quando a gente peca, o nosso pecado fica borrachado na frente de todo mundo, porque aí a gente não tem o que esconder. Não tem pra onde se esconder. Então já tá tão melado mesmo, cara. Não tem pra onde. Então você se joga em Deus, né? O problema é quem tá no pecado e acha que é o príncipe de Gala, né? Acha que é o novo rei Davi. Que era o problema desses caras aqui. Desses fariseus. Desses mestres da lei. Da qual o Senhor falou: se a vossa lei não subirá dos escribas e dos fariseus, vocês vão perder o reino dos céus. Dá para entender, irmão? Então o que é a fé? A fé é tudo isso que a gente partilhou aqui. A certeza naquilo que não se vê, a certeza da presença de Deus, acreditar naquilo que nos pode tocar, enfim, tudo aquilo que vocês falaram. Mas essa fé vai muito além de tudo isso. A fé é uma adesão. Eu tenho a certeza daquilo que não vejo e vivo para aquilo que não vejo. Mas como que você vai viver para aquilo que você não vê? Porque o invisível entrou na minha vida e fez maravilhas. E se não fosse Deus, hoje eu não estaria liberto das drogas. Hoje eu não estaria liberto do crime. Hoje eu não estaria liberto do pecado. Hoje eu não estaria liberto da mentira. Hoje eu não estaria liberto dos vícios, seja eles quais forem. Vício de masturbação,
vício de bebida, vício de jogo, vício de mentira. Porque na verdade a gente sabe, meus irmãos, nós sabemos muito bem que às vezes um vício que nós temos é só a pontinha do iceberg. Cara, existe um mundo de coisa embaixo. Às vezes a gente acha que só ficando longe do mal a gente tá liberto. E aí muitas vezes a gente cai. Muitas vezes as drogas, a bebida, os vícios, o jogo, a pornografia, ficar olhando toda hora o celular, só esconde qualquer coisa que ainda está muito enraizada dentro de nós, uma dor muito profunda dentro de nós. O que mata muitos de nós é a ilusão, né? Que a gente chama de Auxílio Brasil, mas que muitas vezes é Auxílio Noia. É a ansiedade, às vezes, dos irmãos que estão na casa de acolhido. Vocês que fazem retiro nas casas, tem que falar isso pros caras, meu. Fala, irmão, vamos viver a obediência, né? Obediência mesmo em Deus, para viver em Deus. Não viver na ansiedade. Tem gente que vive, nossa, chegando 3 meses, cara, vou ter possibilidade de estar com o meu celular no bolso. Ixi, meu, quanta gente tem o diabo dentro do bolso, cara. Começa a estar com o diabo. Começa a estar com o diabo dentro do bolso, né? Com o mal dentro do bolso. Porque começa a ver coisa que não deve. Começa a conversar com quem não deve. Começa a fazer esqueminha que não deve fazer. E aí, meu irmão, é um escorregador pro mal. A gente precisa experimentar que viver em Deus é viver no tudo. Se a gente não experimentar a alegria de ter só Deus na nossa vida, a gente não vai saber viver com as coisas. A gente não vai viver com os bens materiais. Aí a conversinha vai ser sempre a mesma. Ah, sabe, pra mim, não preciso de muito para ser feliz, não. Só quero uma casinha, só quero um carrinho, só quero ter uma mulherzinha, só quero ter uma minha vidinha. Aí, cara, entra a teologia doinha. E, cara, Deus tem um mundo para nós. Deus não quer te dar uma casinha, Deus não quer te dar uma vidinha, Deus não quer te dar uma mulherzinha, Deus não quer te dar um carrinho. Agora o padre Paulinho baixou o espírito do Edir Macedo. Agora Deus quer te dar a mansão. Também não. Deus só quer ser tudo na tua vida e basta. Qual foi a segunda leitura de domingo? E o diário espiritual de segunda-feira? Vamos ver se vocês lembram. Vamos ver quem fez o diário espiritual e quem leu. Hã? Sei viver na fartura, na miséria, na necessidade. Sei viver na bonança, sei viver na fartura. Em qualquer circunstância, eu sou de Cristo. O que São Paulo está querendo dizer com isso? Depois ele termina, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu sou livre. Que eu sou livre. Que eu sou livre. Não importa, irmão, se eu tenho dinheiro no bolso ou eu não tenho. Não importa se eu sei viver na fartura ou se eu estou na fartura ou se eu estou na miséria. Não importa se eu tenho uma roupa de marca para usar ou não importa se eu tenho uma roupa do Brás, que não vale nada. Cara, o importante é que eu tenho Jesus. Não importa se eu estou comendo um pedaço de picanha na brasa, ou se eu estou comendo, ou se eu estou chupando um pescocinho de galinha. Não importa se eu estou comendo uma pizza cheia de recheio, ou se eu estou comendo um arroz branco. O que importa é que eu tenho Jesus. E Ele é a minha alegria.
Não importa a situação, Ele é meu tudo. Ele é o sentido da minha vida. E Ele é e basta. E é Ele que eu quero viver. Essa missa aqui, meus irmãos, de quinta-feira, é pra gente experimentar essa graça de Deus. É pra gente tornar palpável e real aquilo que é invisível. Aquilo que a gente não vê, nessa certeza que vocês falaram, nessa certeza absoluta que Ele pode fazer algo na minha vida. Mas o que Deus quer fazer de mais grandioso para nós? É nos dar a salvação. Mas não nos dá ela, então a gente vai morrer agora? Não. É nos dar a certeza da salvação. E para mim viver na certeza da salvação, eu preciso viver junto dele. E junto dele que venceu o pecado, ele em mim vai vencer o pecado. Por isso, meus irmãos, essa conversinha, presta atenção no que eu vou falar agora. O padre vai falar algo muito sério. Tem muita gente que é rendida ao pecado, dizendo aí, a droga é uma doença, como que é? Irreversível, incurável, não sei o que lá, e não tem jeito, não é? Quem é viciado é para sempre viciado, a gente é como uma vela, e a gente vai usando a droga, vai usando, a gente para naquele momento, apaga o pavio, chega uma hora que a gente vai acabar, a gente é sempre doente. Irmão, isso é conversa para boi dormir. Porque Cristo destruiu qualquer tipo de pecado na nossa vida. E Ele nos fez livre. E se eu tô nele, e se eu vivo com Ele, eu quero ver o pecado ter domínio na minha vida. Amém? Eu quero ver as drogas ter domínio na minha vida. Eu quero ver os vícios terem domínio na minha vida. Eu quero ver o pecado ficar me assolando. Não existe! Porque Deus está em mim. Se Ele está em mim, eu quero ver eu falar abobrinha, eu quero ver eu falar mentira. E se eu percebo que isso ainda existe em mim, peraí, tem alguma parte dentro de mim ainda que está faltando Deus. Eu preciso pedir a graça, eu preciso me santificar. E aí, meu irmão, regaça aqui, cara, bota joelho no chão, olha para o sacrário e fala, Jesus, me cura, me ajuda, me dá força aí, eu preciso de Ti. Né? Quando você vai comungar o corpo de Cristo, comunga. Tem gente que comunga Jesus... Fica 2 segundinhos assim, né? Faz assim, comunga e fica... Depois faz o sinal da cruz e fica panguando, né? Na hora do silêncio, na hora da música. Ô, meu irmão, fica lá até o fim. Podendo, acabou a missa, continua em ação de graças. Faz da fruta essa comunhão que você está comungando. Dá para entender? Vive! Deixa os efeitos dessa graça entrar no meu coração e transformar a minha vida. E aí, meu irmão, eu saio daqui bam, 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 cheio de Deus, reluzente da graça de Deus. Eu queria falar para você, meus irmãos, vamos fazer um desafio. Essas missas de quinta-feira, cada quinta-feira ela tem que ser mais chapada e mais cheia. E aqui nós vamos pedir graça, aqui nós vamos pedir força. E mesmo que o diabo muitas vezes joga na nossa cara, aí, tá vendo? Você já caiu várias vezes, você isso, você aquilo. Ah, você não era o bonzão, você não era isso, você não era aquilo. Meus irmãos, existe a confissão. Existe a graça da reconciliação. Eu posso voltar em qualquer momento para o Senhor e continuar na minha luta, na minha graça. E é claro, né? Eu acho lindo quando o Carlinhos fala, pô, cara, eu ralei meu calhambeque umas 12, 13 vezes, né? Já voltei 12, 13 vezes na missão Belém. E aí ele fala, se eu não tô no caminho de Deus, se eu não faço as coisas de Deus, se eu não tô servindo ao Senhor, se eu não tô nos caminhos dele, é certo. Olha que bonito, né? Eu tenho consciência, cara, que eu não sou nada sem Jesus. Isso quer dizer que ele é um derrotado? Não! Na verdade, ele é inteligente. Ele é moleque malandro. Ele é muito louco. Cara, se você sabe que você fala assim, mano, cola com aquele cara lá, que se você colar com ele, mano, você tá supimpa. Você colando com ele, a vitória é certa.
Ser colado lado a lado com ele, você não vai mais usar droga. Ser colado lado a lado com ele, você não vai passar mais necessidade. Mesmo na necessidade, você não vai sentir a falta você não vai sentir a necessidade. Ser colado com ele, você vai ser sempre feliz. Não existe um só momento que você lado a lado com ele não vai ser feliz. Ele é a coisa mais importante, mais legal do mundo. Mais importante, mais legal do que a tua mulher e do que teus filhos. Ou do que o teu homem, do que os teus filhos. Ele é tudo. Cara, eu tenho que ficar grudado com esse cara. E aí eu falo pra você, e você pode estar 24/24 com ele. Até quando você estiver com a tua mulher na cama, ele pode estar junto. Ele tem espaço na tua vida. Em todos os milésimos de segundo. E ele vai te deixar sempre e plenamente feliz. Por que você vai querer viver sem ele? Dá para entender? Por que você vai querer ficar sem ele? Cara, seria uma estupidez eu querer ficar sem ele. Dá para entender, gente? Jesus precisa ser tudo na minha vida. Não pode existir um só momento em que Jesus não esteja comigo. E aí, meu irmão? Eu vou viver de graça em graça, de glória em glória, de milagre em milagre. Eu vou viver, no bem bom. Tem gente que quer viver realizado e fica se matando aí, se ferrando de trabalhar, ganha um monte de dinheiro e depois percebe que está infeliz. Aí o que acontece? Se mata. Se mata. Olha, eu era fã de Kurt Cobain. Vocês conhecem o Kurt Cobain do Nirvana? O cara fala que da hora, canta legal, canhoteiro que nem eu, cara de sucesso. Cara, morreu com uma bala na goela, não aguentou, cara, sucesso total, mas era infeliz. Cássia Eller, Renato Russo, quantos, Chorão, ídolos, idolatrados, ovacionados, mas infelizes. Meu irmão, quem tá com Jesus, você já viu, cara, tirar a própria vida, ser infeliz? Ah, mas eu já vi padre que se matou, padre. Mas vai saber se ele estava verdadeiramente com Jesus, vai saber se ele estava lá na retidão, na vida, né, na vida com Deus. Claro, tirando, tem a doença, tem a depressão, tem isso, tem aquilo. Né? Não tô querendo julgar e falar que todo mundo que se mata é filho do diabo porque não tem Deus, pelo amor de Deus. Né? Agora, mais uma coisa eu falo. Achar que as coisas desse mundo nos traz felicidade e ficar se matando 10, 12, 15 horas por dia numa fábrica para ganhar dinheiro, para conquistar as coisas, para conquistar os bens materiais, para quando chega no fim da vida você não tem nem força para usufruir dos bens que você teve, para daqui a pouco morrer, deixar a herança para os filhos, aí os filhos começam a se matar e brigar por causa da herança e começam a virar a cara um pro outro. Cara, para que viver desse jeito? Para quê? Cara, ensina os verdadeiros valores. Dá Deus pro teu filho. Fala para ele que Jesus é tudo. Na hora que começar o bate-beco de herança, irmão, fica com tudo aí, cara. Eu já tenho o meu tudo, que é Jesus. Né? Tem que ser assim, gente. E se não for assim, é porque o nosso coração ainda não está plenamente em Deus. É porque o meu coração ainda está ancorado nas coisas desse mundo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou de Deus. Ou a minha fé é nele, ou a minha fé é nele. O que eu quero da minha vida? Dá para entender? Tá aqui, ó. Absolutamente. Não é pela lei que você ganha a salvação, mas sim pela fé. Porque um homem te ha justificado. E esse homem é Jesus Cristo. E com esse cara... Desculpa, Jesus, né? Tô tratando você assim, desse jeito. Com esse Senhor, com esse Deus maravilhoso, eu tô garantido.
eu tenho tudo. Às vezes tem pessoas evangélicas e chega pra mim, se já chegou um irmão aí evangélico e fala assim, mano, você aí um dia vai conhecer a verdade. Deus vai te abrir os olhos pra verdade. E aí você vai casar, vai ter uma mulher bonita pra ficar junto. Eu falei, meu irmão, cara, eu já descobri que Jesus é meu tudo. Eu sei que a mulher pertence só a esse mundo. Pra que eu vou ficar perdendo tempo? Claro, nada contra com quem é casado aí, hein? Não tô falando isso, não. Com quem é casado não pra largar a mulher. Não é isso não, né? Sejam felizes. Apesar que, às vezes eu sei que é duro, eu sei. Eu escuto muito casal, não vamos entrar nessa discussão, não quero falar nisso. Mas o que eu quero falar, cara, se Deus te chama pra ficar só com ele, já aqui nessa terra, pra que você vai caçar sarna pra se caçar, pra se coçar, né? Pô, Deus me chamou pra ser padre, eu tô feliz assim. Ele é e basta. Cara, eu entendi que Jesus é tudo na minha vida e basta. Dá pra entender? Jesus precisa ser tudo na tua vida, meu irmão. Mesmo você com pessoas, casado com outros e com outras. Mas Jesus, cara, precisa estar sempre em primeiro lugar.